que está muito em voga aí depois de acontecimentos lamentáveis. Falar sobre educação sexual ainda é um tabu para muita gente. Muita gente não gosta de falar disso, muita gente acha que não tem que falar disso, mas os dados mostram que é urgente esse assunto. Gravidez na adolescência, abuso, desinformação seguem muito em alta. Eu estou ao vivo com a psicóloga Daniela Azevedo, que nos dá aí hoje uma orientação, dá um pouco do seu conhecimento sobre um tema que está preocupando pais, está preocupando a sociedade. Doutora, bom dia, muito obrigado por atender nossa equipe logo cedo pela internet, seja bem-vinda. Bom dia, Nilvan, bom dia a todos. Que tema, né? Exato. E como isso adentra na nossa casa de forma tão responsável, porque somos referência nessa informação da sexualidade. A sexualidade, ela precisa começar desde a infância. Se você não conversa sobre sexo, na verdade, dependendo de como essa criança aborde, né? Lá na frente, a gente pode estar também fazendo com que essa criança, esse adolescente, esse adulto negligencie o próprio corpo, a questão do respeito, do consentimento, dos valores, dos princípios que essa família supostamente propõe. Então, se você não conversa sobre isso, é como se você estivesse negligenciando o tema. E a gente precisa conversar sobre a sexualidade dos nossos lares, né? É uma forma de trazer essa educação sexual de forma mais consciente. Nós tivemos um caso aí que repercutiu muito na internet, a história da roleta russa. A roleta que fizeram numa escola, onde meninas praticaram sexo lá na escola, numa espécie de rodízio. Para ser assim, sucinto, porque é um tema muito sensível. E uma delas terminou engravidando. Isso é o que a gente pode identificar como? É falta de orientação ou é porque a nossa juventude, os nossos jovens estão numa fase do sem limite, até mesmo incentivadas pela facilidade da pornografia hoje nas redes sociais? O nosso celular, na verdade, ele é uma arma, né? Em vários formatos. Mas você escolhe o que você vai estar navegando na internet. Uma vez que essa pessoa, esse indivíduo, ele está investigando, por exemplo, a pornografia, ou até mesmo criando esse tipo de jogo para viver o contexto da sexualidade, fala muito do caráter dele também, né? A gente fala aí de respeito ao próximo, do respeito ao nosso próprio corpo, do consentimento com relação à nossa sexualidade, aos nossos princípios, né? E isso certamente foi uma falha, foi uma lacuna muito gigante dentro desse lar. Eu não quero culpar diretamente aos pais, tá? Que fique bem claro, até porque a educação sexual ela também é trazida na escola. Mas olha só, a gente fala de um nicho aí que é a adolescência. E a adolescência é uma fase de boom, sabe, Nilvan? De boom nesse contexto sexual, por conta da chegada mesmo da fase, né? Então a gente vive a fase pré-púbere lá, dos 10 aos 12 anos, né? E aí a gente meio que mutilado pelo contexto hormonal da fase, né? Então, muitas pessoas vivem a fase da masturbação excessiva, da curiosidade mesmo sexual. As meninas é como se fosse uma necessidade de se provar, de validar dentro daquele grupo quando ela tem mais experiência. Então, não é mais o qualitativo. Não é mais o qualitativo com o afeto, com o sentimento, com a lealdade. É apenas o quantitativo. E aí a gente fala de valores, de princípios, do que essa família propõe, como é que é essa referência de relacionamento dentro de casa. Nós somos espelhos para os nossos filhos. Então, a partir do momento que você vive uma relação estável, sem conflito, com diálogo, evidenciando afeto, carinho, com um certo limite, obviamente que você vai estar transmitindo essa informação para os seus filhos. Eu falo isso também com relação ao que está ao redor. Então, pais, mães, tios, quem quer que seja responsável por esse menor, ou por esse jovem adulto, né, ou por essa criança, né, fiquem em alerta, né? Eu acho que é importante que a gente tenha também uma vivência de visualizar o telefone dos nossos filhos, reconhecendo o que eles estão conversando, como eles estão conversando, entrando nesse universo deles, falando a mesma língua às vezes, sabe? Para que a gente consiga transmitir credibilidade, segurança e, nesse momento, conhecer melhor quem está ali do nosso lado. Às vezes as pessoas estão dentro de casa e nem conversam mais, né? Então, imagina, eu não
Eu não conheço nem sequer a pessoa que eu coloquei no mundo. Então, é importante que esses jovens, obviamente, né, esse evento que você me trouxe da roleta russa, eu penso que também é um dos desafios. E quando eu me desafio diante de, é como se aquilo me impulsionasse de uma forma mais instigante. Então, dependendo do que esteja acontecendo, principalmente vinculado à sexualidade, a gente precisa ter um senso crítico sobre aquilo. E onde é que estava o senso crítico desses adolescentes? O que gerou essa banalização do sexo, entende? Então, a gente precisa tratar isso, acima de tudo, dentro de casa, e isso seria uma pauta muito importante a ser tratada na escola também, nesse momento. Doutora Daniela Azevedo, muito obrigado pela explicação, pela opinião, para que a gente possa contribuir muito com esse debate. Um abraço e bom dia. Bom dia a todos. Tá aí, gente. Então, ó, começa comigo, com você, com nós que somos pais, né? Nós, pais, primeiro, eu acho que esse tema não é nem começa dentro da escola. Não começa dentro da escola. Jogar a responsabilidade para dentro da escola é dizer que nós somos incapazes, né? Esse tema tem que começar pelos pais. E os pais têm que saber a hora certa de começar a dizer para os filhos, ó, isso aqui não é certo, tem que ter cuidado com esse tipo de comportamento. E nós pais sermos a referência. Quem é a bússola dos filhos? Os pais. Quando os pais não são bússola, eles vão buscar lá fora, né? Só que hoje tem pai que não vê nenhum filho. Acaba sai para trabalhar de manhã, chega de madrugada em casa, a rotina de trabalho, esquece os filhos, quando ele vai lá, os filhos estão perdidos. É ou não é? Então, amigo, ou a gente se reorganiza de priorizar a família, ou então isso aí vai virar um... Sei não. Tá difícil, amigo. Tem aí gente, menino, que a juventude, gente que vai pras festas, cara, e fica fazendo disputa de quantas bocas beijou, cara. Eu beijei 50 bocas hoje. Rapaz, foi mesmo, foi. Não tem medo de uma doença, não tem medo de nada. Né? De um sapinho, não tem medo de nada. Virou um negócio assim louco. Então começa em casa, o pai e a mãe quem tem que dar as orientações sobre isso. E não tem que ter tabu de falar com seu filho no momento certo sobre a educação sexual. Aí a escola faz o complemento. Mas tem que começar em casa. O pai e a mãe tem que ser o termômetro, tem que ser a bússola para orientar os filhos, né? 7h13 agora, 7h13 na Paraíba, 7h13